Olá, eu sou Henrique Saldanha, sou professor do Departamento de Fisioterapia da UFBA, também professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente de Trabalho da UFBA e faço doutorado em Saúde Pública. Hoje a gente está se encontrando aqui para iniciar mais uma aula do curso, a nossa última aula, que tem como tema manejo de riscos ocupacionais e prevenção no contexto da pandemia de Covid-19. Nessa aula, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco, e ver um pouco sobre trabalho enquanto determinante social da saúde, a relação causal entre agravo e doença com o trabalho, quais são os mecanismos de produção de adoecimento no trabalho, conceito relativo à nocividade do trabalho, os riscos ocupacionais e como eles estão presentes no trabalho em saúde, as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, questões mais específicas sobre o Covid-19 e o trabalho em saúde, o impacto da Covid-19 na atuação dos fisioterapeutas e o manejo dos riscos ocupacionais e prevenção nos ambientes de trabalho. Então, esse é o roteiro de aula que eu construí para que a gente possa dar início ao nosso módulo 10, a nossa aula que tem como tema geral a saúde do trabalhador. Então, quando a gente pensa o trabalho, a gente é importante lembrar que o trabalho ele é considerado um determinante social do processo de saúde e doença. E quando a gente está falando de um determinante social do processo de saúde e doença, é porque o trabalho enquanto fator, então enquanto determinante, ele pode atuar tanto para promover saúde, quanto também como um indicador ou como um determinante de que as pessoas podem adoecer devido à sua condição de trabalho. Então, o trabalho é tão importante como determinante social desse processo de saúde e doença que, inclusive, o não trabalho ou o desemprego também entra nos determinantes sociais da saúde. Então, as condições de vida, as condições de trabalho, como as pessoas trabalham e desenvolvem o seu trabalho, podem potencializar as formas com que elas vão adoecer. Então, é a partir desse eixo comum, do trabalho enquanto um determinante, que nós vamos nortear a nossa aula de hoje. Quando a gente pensa que o trabalho pode levar ao adoecimento das pessoas, dispara para a gente a ideia de ter que pensar a relação causal, a relação de causa entre um agravo, uma doença, com o trabalho. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa e estabelece se determinado agravo ou doença tem uma relação com o trabalho? Então, esse estabelecimento de nexo, ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo. Então, a gente pode pensar essa relação como uma relação que é potencial, que pode vir a acontecer, uma relação que já está instalada. Então, há uma dada condição de trabalho. Então essa ideia de pensar aquele agravo ou aquele adoecimento e a possibilidade de que esse evento esteja associado individualmente, de um trabalhador, de um conjunto de trabalhadores, que ele possa vir a acontecer ou que ele já esteja acontecendo, ela é fundamental para que a gente possa realizar ações de saúde do trabalhador. Então é justamente esta condição dessa relação de nexo com o trabalho. Mas como é que a gente estabelece um nexo? Então, daí a gente pode pensar em dois modelos. Um modelo mais direto, onde a gente vai pensar uma causa determinando um efeito. E às vezes essa causa gera um efeito, onde há uma associação muito fácil, a gente vai ver um pouco mais à frente. Ou a gente pode ter uma causa gerando vários efeitos. E aí a gente já vai ter que pensar as relações de causalidade para cada um desses possíveis efeitos que a gente tem nessa relação de nexo causal. Para que a gente possa aprofundar essa perspectiva de pensar a relação de nexo com o trabalho, é importante que a gente se interrogue. Então, como é que os trabalhadores adoecem? A gente pode pensar que os trabalhadores adoecem de duas grandes formas. Então, para simplificar, os trabalhadores adoecem como a população em geral, como o conjunto da população vai adoecer, pelas causas que o conjunto da população vai adoecer. Então, isso vai ser
um elemento importante para a gente, inclusive, poder observar diferenças. Mas os trabalhadores também podem adoecer a partir de causas específicas que estão associadas ao seu trabalho, né? Então, a gente vai ver professoras que têm adoecimento, né, doenças e agravos específicos à sua condição de trabalho, trabalhadores da saúde e o seu adoecimento devido às suas condições específicas de trabalho, e aí a gente pode ver outros segmentos de trabalhadores, né, trabalhadores do corte de cana-de-açúcar, trabalhadores da indústria, né, então, que vão ter adoecimentos muito específicos com um conjunto de outros trabalhadores daquela mesma condição, né? Então, a gente pode ver, né, pessoas com doenças musculoesqueléticas que trabalham em determinada indústria, professoras com disfonia, professoras com síndrome de estresse, tudo isso, e a gente vai olhando nesse plano, né? Então, quando a gente vai observando o conjunto de trabalhadores daquele mesmo setor, tendo as mesmas condições de saúde, né? Então, e apresentando as mesmas doenças e agravos, a gente pode perceber que os trabalhadores então adoecem também por um grupo específico de doenças, né, que estão relacionadas ao seu trabalho. E quando a gente vai pensar então que alguma doença, né, então algum agravo pode estar relacionado ao trabalho, é importante que a gente pense nos mecanismos, né, que estão envolvidos na produção desse adoecimento, né? Então, a gente pode pensar nos riscos ocupacionais, né, somado ao processo da nocividade dos processos de trabalho, somado, né, então que a gente precisa também observar a dose, a carga ou a quantidade da exposição, né? Esses elementos, combinados ou não, podem determinar o tipo de adoecimento ou grupo de causas que vão gerar esses adoecimentos no trabalho, né? Então a gente vai ver mais à frente cada um desses mecanismos de forma mais destrinchada, né? Então, quando a gente pensa os riscos ocupacionais, né, ou os fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores, eles estão presentes ou eles são relacionados ao trabalho e eles podem ser classificados em 5 grandes grupos. A gente vai ver aqui esses 5 grandes grupos, né? Então, o primeiro deles, né, o risco físico, né, que envolve ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas, né, ou frio ou calor, pressão atmosférica anormal, entre outros riscos, né, que têm origem na natureza das grandezas físicas. Risco químico, né, que envolve um conjunto de agentes e substâncias químicas, sob forma líquida, gasosa ou de partículas, e poeiras e minerais, podem ser minerais ou vegetais, comuns ao processo de trabalho. O risco biológico, né, caracterizado pela presença de vírus, bactérias, parasitas, que geralmente estão associados ao trabalho da saúde em hospitais e laboratórios e também ao trabalho na agricultura e na pecuária. O risco mecânico e de acidentes, né, que está ligado à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a um acidente de trabalho, né? Então, acidente de trabalho entendido como um evento agudo. A gente também tem, né, então, pensando desse ponto de vista, né, que o risco biológico já nos chama a atenção nesse contexto, o risco de contaminação pelo coronavírus, né, então pelo SARS-CoV-2, que tem sido bastante referenciado e que a gente vai ver um pouco mais à frente. Quando a gente pensa, né, então também nesses riscos, a gente vai pensar nos riscos ergonômicos e psicossociais, né? Dentro desse conjunto de riscos que a gente tem aí 2 grandes fatores, os fatores ergonômicos, os fatores psicossociais, né? Eles vão decorrer de uma organização e gestão do trabalho, como, por exemplo, a utilização de equipamentos, máquinas, mobiliários inadequados, que podem levar, né, a posturas e posições incorretas, locais adaptados com mais condições de iluminação, de ventilação ou conforto para os trabalhadores, mas não só pensar do ponto de vista das condições físicas, do mobiliário, né, então, das possibilidades de ação e de como o nosso corpo se coloca nesse trabalho. Mas também a organização do trabalho, que coloca, né, o trabalho em turnos, o trabalho noturno, a organização do trabalho que pode favorecer a monotonia ou um ritmo de trabalho excessivo, as exigências de produtividade, relações de trabalho autoritárias, falhas no treinamento e supervisão de trabalhadores,
dentre outros, constituem o que a gente vai chamar de riscos ergonômicos e psicossociais. Então é muito importante, quando a gente vai pensar desse ponto de vista dos riscos ergonômicos e psicossociais, que a gente perceba que as condições de trabalho e que a organização do trabalho podem, né, podem se considerar um fator de risco que podem levar a doenças e agravos relacionados ao trabalho. Né? Quando a gente pensa, né, riscos ergonômicos e psicossociais, no contexto do trabalho em saúde, e principalmente nesse contexto agora da pandemia de Covid-19, a gente pode pensar, né, como exemplos, a ausência de EPIs, né, pela dificuldade de compra, pela dificuldade de produção, a necessidade de horas extras por redução da equipe ou porque membros da equipe adoeceram, o subdimensionamento de pessoal, ou seja, a gente tem menos pessoal do que o necessário para dar conta de um setor ou de um hospital, uma enfermaria, né, então uma unidade de saúde, para atender aquela demanda. A ausência de treinamento, que pode se caracterizar, né, por pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora para suprir essa demanda e que não tiveram condições de ter um treinamento adequado. Então a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas a gente já começa a pensar que quando a gente olha riscos ergonômicos e psicossociais no trabalho em saúde, alguns desses elementos nos chamam bastante atenção. Quando a gente pensa, né, do ponto de vista do processo de trabalho, que é intrinsecamente nocivo ou perigoso, né, então a gente pode pensar esse trabalho intrinsecamente nocivo ou perigoso a partir, né, de trabalhos que são perigosos por causa do seu objeto de trabalho, né, então, ou a manipulação de matérias-primas, de materiais, geram em si, né, então, um processo perigoso do trabalho. A gente pode pensar o trabalho, né, como intrinsecamente nocivo ou perigoso a partir dos processos perigosos por causa dos meios de trabalho, né, então as máquinas e as ferramentas que são utilizadas, que podem fazer com que o trabalho seja perigoso. Então, quando a gente vai pensar no objeto de trabalho, nas matérias-primas, então, matérias-primas extremamente perigosas, quando a gente está falando aqui, né, então, de materiais radioativos, né, então, ou substâncias químicas altamente perigosas. Quando a gente vai falar de processos perigosos por conta dos meios de trabalho, então se a gente pensa máquinas, né, ferramentas, no trabalho em saúde, pensar a utilização de máquinas com emissão de raio-x, né, então é um processo perigoso por causa do meio de trabalho. A gente pode pensar também esse trabalho perigoso a partir dos processos que surgem da interação entre o objeto e os meios de trabalho e a atividade. Então não é só pensado a partir do objeto de trabalho, nem só por conta dos meios de trabalho, mas dessa interação. Mas tem processos que são perigosos por conta da organização e divisão do trabalho. Então, essa perspectiva de pensar que o trabalho também pode ser perigoso por conta da organização e divisão do trabalho, permite que a gente olhe para o trabalho em saúde, levando em consideração que esses processos de organização do trabalho em saúde podem determinar um maior risco ou uma maior nocividade desse trabalho. Então, quando a gente vai pensar nocividade de trabalho, né, então ela pode ser determinada pela dose, pela quantidade ou pela carga de trabalho excessiva. E quando a gente for falar, né, do coronavírus ou da exposição ao coronavírus, a gente vai retomar essa ideia de dose, mas é importante pensar, né, dose ou quantidade nesse sentido mais estrito, né, então sobre a quantidade daquela exposição, mas também pensar que o conceito de dose pode ser ampliado quando a gente pensa, né, a carga de trabalho, a intensidade, a duração, né, então a configuração desse tempo do trabalho. Então, se aquele indivíduo foi exposto a um trabalho precoce, né, então como se organiza aquele trabalho em turnos, com longas jornadas, com utilização de horas extras, tudo isso coloca a gente a pensar nessa perspectiva de que a exposição ao risco ela pode estar aumentada porque a dose ou a quantidade da carga de trabalho tem uma intensidade muito grande, né? Então, e isso vai ser importante para que a gente possa analisar as situações de trabalho que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente vai pensar, né, então, esse trabalho que gera riscos, né, que expõe o trabalhador a riscos e que pode gerar, né, então, adoecimento, a gente vai pensar nesse adoecimento a partir de alguns grupos, né? Então, como eu coloquei lá no início, pensando a classificação em duas grandes possibilidades, que os trabalhadores adoecem, né? Então, como o conjunto das pessoas adoecem na sociedade ou
com doenças e agravos relacionados ao trabalho, a gente vai ter aí grupos de causas para o adoecimento desses trabalhadores. O primeiro grupo de causas são as doenças comuns, que aparentemente não tem nenhuma relação com o trabalho. Então, a gente olha esse primeiro grupo pensando na perspectiva de que essas pessoas que adoeceram por alguma doença que faz parte desse grupo, adoeceram por uma doença comum, né, que não tem necessariamente uma relação com o trabalho. Mas essas doenças podem também ser doenças comuns, né, seja crônico-degenerativas, infecciosas, neoplásicas, traumáticas, que eventualmente são modificadas no aumento da sua frequência ou da sua ocorrência, ou são mais precoces no surgimento entre grupos de trabalhadores específicos, né, sob determinadas condições de trabalho. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, a hipertensão arterial, né, em motoristas de ônibus urbanos, nas grandes cidades, exemplifica essa possibilidade de agravos específicos, que agravos que são doenças comuns estejam mais específicos em determinada população de trabalhador. A gente pode também ter doenças comuns que têm o espectro da sua etiologia ampliado ou tornado mais complexo pelo trabalho, né? Um exemplo, a asma brônquica, a dermatite de contato alérgica, a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, né? Doenças musculoesqueléticas ou alguns transtornos mentais, que em decorrência do trabalho podem ter um efeito aditivo. Tá? Então, são doenças que a gente até pode encontrar em outros grupos, né, de pessoas, na população em geral, mas que o trabalho gera um efeito aditivo, um efeito cinético que vão provocar a ampliação ou vão provocar que essa condição ela seja mais complexa, que essa condição ela se dê de forma mais precoce e com isso a gente consegue identificar que aquele grupo está mais exposto ao risco de adoecer. E o outro grupo de doenças, né, de causas de adoecimento relacionado ao trabalho, são os agravos à saúde específicos, tipificados pelos acidentes de trabalho e pelas doenças profissionais. Então, um acidente de trabalho ele só ocorre por conta do trabalho ou por conta do ambiente de trabalho, né, ou pelo trajeto do trabalhador se deslocando para esse trabalho. Doenças que são consideradas doenças profissionais, então a gente tem silicose e asbestose, que só podem ser desenvolvidas por indivíduos que manipularam essas substâncias no ambiente de trabalho. Daí um nexo direto, né, um nexo mais fácil da gente conseguir caracterizar. Para que aquela doença acontecesse, o indivíduo precisou manipular aquelas substâncias em ambiente de trabalho, portanto a gente tem um nexo muito mais simples. Quando a gente vai pensar nas doenças comuns, né, sejam aquelas que são tem o aumento da sua frequência, né, então, ou são mais precocemente adquiridas pelos trabalhadores, ou que o trabalho, né, vai ampliar ou tornar mais complexo o trabalho, a gente já tem um nexo um pouco mais difícil. É o caso, por exemplo, que a gente tem agora, né, então, com a Covid-19. A Covid-19 é uma doença comum, mas que determinados grupos de trabalhadores, trabalhadores da saúde, trabalhadores em frigoríficos, trabalhadores de alguns tipos de indústria, têm adoecido mais com essa doença, né? Então, essa doença o trabalho tem eventualmente modificado a frequência da ocorrência dessa doença entre esses grupos de trabalhadores. Portanto, a gente considera que essa doença pode ser uma doença relacionada ao trabalho. Então, esse estabelecimento, né, da relação causal entre o dano ou a doença, né, e o trabalho, a gente pode pensar a partir da natureza da exposição, né, então pensando, esse agente patogênico, né, então, esse agente causador da doença, ele pode ser identificado pela história ocupacional, pelas informações colhidas no local de trabalho, né, então, ou pelas pessoas familiarizadas com esse ambiente de trabalho, ou por esse trabalhador, a presença desse agente patogênico, né, então, nesse processo de trabalho, há uma especificidade da relação causal, ou tem uma força de associação causal, ou seja, esse agente patogênico, esse fator de risco, né, então, ele pode estar contribuindo significativamente para que esses trabalhadores venham a adoecer, né, para que essa doença venha a acontecer. Então, é uma outra pergunta importante quando a gente quer fazer esse nexo entre a exposição no local de trabalho e o possível dano ou doença que venha a ser gerado, né? A gente também pode pensar desse ponto de vista do tipo da relação causal, né? Então, pensando naquele tipo de doenças que eu falei lá atrás, essa doença, né, que foi gerada,
O trabalho foi causa necessária, né? Ou o trabalho gerou, né, um risco contributivo para que a doença pudesse acontecer, uma doença que tenha etiologia multicausal, ou o trabalho foi fator desencadeante ou agravante de uma doença pré-existente, né? Então, são formas da gente também pensar essa relação a relação causal entre o dano, a doença e o trabalho. O grau da exposição ou a intensidade da exposição, ele é compatível com a produção daquela doença, né? Então, quando a gente pensa em uma doença infecto-contagiosa, a gente até pensa na dosagem, né? Então, uma dose que gere uma possível contaminação, mas para outros processos de trabalho, é importante a gente pensar, olha, aquele trabalhador adoeceu, teve uma doença musculoesquelética, mas o grau, a intensidade de exposição que ele tinha a carregamento de peso, né? Então, é compatível com a produção daquela doença? Então, é uma pergunta importante que a gente deve fazer. O tempo de exposição foi suficiente para produzir aquela doença? Olha, o trabalhador até carregava peso, mas ele só ficava lá, né, pouco tempo naquela área. Ou, quando a gente pensa em doença infecto-contagiosa, né, aquele trabalhador, ele de fato estava exposto a muitos doentes, né, então, durante muito tempo, para que a gente possa pensar na possibilidade de que aquela doença venha a ser uma doença que esteja relacionada com o trabalho. O tempo de latência também, né, então é importante, né? Então, foi suficiente para que aquela doença se instale ou se manifeste, né? Então, olha, o trabalhador teve no plantão ontem e hoje apresentou sintomas. Será que é compatível de fato, né? Então, esse tempo entre o trabalho exercido e a instalação da doença, né? Então, o tempo de latência para a gente também é um fator importante. Registros anteriores, né? Existem registros quanto ao estado anterior de saúde do trabalhador, né? Então, principalmente para pensar doenças crônicas, né? Então, em caso positivo, esses registros anteriores, essa condição prévia de saúde podem ter contribuído, né, para o adoecimento atual, né? Outro aspecto importante são as evidências epidemiológicas. Existem evidências epidemiológicas que reforçam a hipótese de que aquele adoecimento esteja relacionado com o trabalho, que de fato há uma relação causal entre a doença e o trabalho que aquela pessoa exerce, é um outro fator que a gente também precisa observar. Quando a gente vai pensar o trabalho, né, e essa relação do trabalho, da exposição ocupacional e os possíveis agravos que vão acontecer, um aspecto importante que a gente precisa notar é que no trabalho em saúde a gente tem especificidades muito importantes, né? Então, os trabalhadores da saúde, por exemplo, ocupam uma posição chave na sociedade, né? Então, eles assistem os indivíduos e as suas comunidades, né? Então, eles são profissionais que têm uma alta valorização social, né, pelo trabalho que desempenham, mas também por conta dessa condição e por conta dessa localização onde eles se encontram, o seu trabalho, né, tem uma complexidade que é preciso a gente pensar. Eles se constituem num grupo vulnerável, né? Então, tanto por conta das condições em que o trabalho acontece, quanto pela carência de medidas de proteção, né? O trabalho em saúde, ele é um trabalho que se dá em ato. O que a gente chama, né, quando a gente fala um trabalho que se dá em ato? É um trabalho onde o produto final não pode ser desvinculado de quem produziu. Porque o produto do trabalho em saúde, ele é feito naquele momento, né? Então, o produto do trabalho em saúde é o cuidado que a gente está exercendo, né? O cuidado que a gente está ofertando para uma pessoa. Então, não há uma divisão entre o trabalho que eu faço agora e o resultado que eu vejo depois, né? O trabalho, ele se dá em ato. E essa característica do trabalho se dar em ato favorece para quando a gente for pensar doenças infecciosas, doenças em que a exposição se dá pela proximidade dos indivíduos, de que a gente não tem como separar esse trabalho que se dá em ato. As pessoas precisam seguir ofertando assistência à saúde, ofertando cuidado, e esse cuidado se dá muito próximo das pessoas que precisam. Portanto, é muito difícil que a gente consiga fazer essa separação. A gente está vendo, e eu vou falar um pouco mais à frente, dos processos de teletrabalho, de telemonitoramento na saúde, mas esses processos ainda são muito poucos
e não conseguem dar conta da totalidade das ações de saúde que a gente precisa desenvolver. Então essa ideia do trabalho em ato na saúde gera para a gente, né, então, uma complexidade quando a gente vai pensar a possibilidade de adoecimento dos trabalhadores da saúde. O trabalho em saúde ele está centrado no cuidado das pessoas, né, como eu disse, essa relação de proximidade. O trabalho em saúde tem uma multiplicidade de atores, e essa multiplicidade de atores também enfrenta um processo de hierarquização, com valorizações distintas desses atores que estão no trabalho em saúde, pensando, né, então, nessa hierarquia. A gente pode pensar numa pirâmide de hierarquia, pensando desde os trabalhadores que estão em atividades meio do trabalho em saúde, como de uma hierarquia sobre a valorização de determinados profissionais em relação aos outros. E isso gera processos que a gente vai observar mais à frente, quando a gente for pensar na organização do trabalho e como que a organização do trabalho pode gerar um risco, né? Então a desvalorização de determinados profissionais, a sobrecarga de determinados profissionais em detrimento de outros, pode gerar maior risco e pode, portanto, levar pessoas a terem desfecho da sua saúde com doenças e agravos, né? No trabalho em saúde também a gente tem uma multiplicidade de tecnologias, as tecnologias duras, as tecnologias leve, duras, as tecnologias leves, principalmente tecnologias leves relacionais, né? Então, que fazem parte desse processo de proximidade no cuidado das pessoas, né? Essas pessoas, esses trabalhadores da saúde, lidam diretamente com a dor, com o sofrimento, com a morte de pessoas, e isso também pode ser caracterizado como um processo de exposição a riscos que estão colocados para o trabalho em saúde, principalmente a partir do que a gente pensa, né? Então, da condição com que o trabalho é executado, da forma como o trabalho é executado, da organização desse trabalho, das demandas que esse trabalho gera para esses trabalhadores. Quando a gente vai pensar, né, então, para o trabalho em saúde e para os trabalhadores na saúde, a gente observa alguns riscos que são mais específicos nesse trabalho, né? Então, apesar de que o trabalhador em saúde ele pode estar exposto a variados riscos, né, que muitas vezes são sobrepostos, aquela classificação dos 5 riscos que eu falei lá atrás, destaca-se para esses trabalhadores a exposição a riscos biológicos e a riscos psicológicos, né? Então, para alguns grupos específicos, a gente até tem a exposição a cargas radioativas, né? Então, a partir de alguns equipamentos, algumas tecnologias que são utilizadas. Mas aqui a gente vai focar um pouco nessa ideia da construção de que nesse trabalho em saúde, os riscos biológicos e os riscos psicossociais e ergonômicos, eles têm uma maior, né, gravidade para esses trabalhadores e podem afetar os vários sistemas do corpo humano, né? Então, quando a gente vai pensar também nesses riscos do trabalho em saúde, a gente vai perceber que esses trabalhadores eles estão expostos, né, a situações inseguras de trabalho, muitas vezes perigosas ou penosas, longas jornadas, horários extremos, né, alta demanda física. Então, se a gente pensa no trabalho das técnicas auxiliares de enfermagem, com o banho, com o cuidado no leito, né, então, que gera uma sobrecarga física, o trabalho dos fisioterapeutas também, né, então, da manipulação desses pacientes, da mobilização no leito, da mobilização na enfermaria, né, então, ajudando essas pessoas que precisam de cuidado, né, então, no seu cotidiano, também gerando, né, uma alta demanda física, que gera uma alta prevalência de doenças profissionais, né, registro de desgaste físico e psicológico, né, então também são relacionados ao trabalho em saúde. Há no trabalho em saúde também como risco um desequilíbrio entre os recursos necessários, né, para realizar determinado processo de atenção à saúde e os meios que estão disponibilizados, né? Então, as demandas de recursos e meios também pode gerar um fator de risco, né? Então, um estressor a mais no processo de trabalho em saúde, né? Então, a gente vai ter riscos profissionais clássicos que são presentes no trabalho em saúde, mas também riscos emergentes, né? Por exemplo, riscos relacionados ao excesso de demanda, risco de a polivalência, a necessidade que esse trabalhador tenha, né, múltiplas características para dar conta desse trabalho. Quando a gente pensa em riscos emergentes, né, então, nesse contexto da pandemia, então a gente está vendo aí um novo risco, né, então, o risco de exposição a um novo agente biológico, né, que é o coronavírus. Então, esse trabalho em saúde ele está bastante complexificado. E quando a gente vai pensar nessa relação do adoecimento dos trabalhadores da saúde, a gente precisa levar em consideração todas essas
variantes, né, para que a gente possa observar e transformar esse trabalho, garantindo melhor condição de trabalho para essas pessoas. Então aqui eu destaco mais uma vez, né, trabalho e saúde, essas duas dimensões do risco biológico e dos riscos ergonômicos e psicossociais, como dois grupos nos quais a gente precisa ter bastante observação. Então, exposição ao coronavírus como um risco emergente, né, do risco biológico, e aquela lista de outros fatores que eu já tinha colocado, né, ausência de EPIs, horas extras, subdimensionamento de pessoal, ausência de treinamento. Então, pensando nessa ideia dos riscos biológicos e o trabalho em saúde, a gente pode perceber, né, então, que o risco biológico ele pode ter como uma consequência direta, né, a produção de doenças infecciosas e parasitárias, mas também ele pode gerar outros efeitos à saúde, né? Então isso é importante, né, de a gente observar. E esses efeitos eles podem estar mais diretamente ligados ao risco biológico, mas eles também podem estar ligados à necessidade de organização do trabalho para a diminuição do risco biológico, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Dentro, né, daquela primeira árvore de possibilidades, né, então, de consequências da exposição ao risco biológico, pensando nas doenças infecciosas e parasitárias, né, é importante lembrar que as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, elas apresentam algumas características que as distinguem dos demais grupos, né? Então, que características são essas, né? Esses agentes etiológicos não são necessariamente de natureza ocupacional, né? Então, como eu já coloquei mais lá atrás, as doenças infecciosas são doenças comuns, mas que podem ter relação com o trabalho. Se eu penso, por exemplo, né, no coronavírus, ele é um vírus que tem uma disseminação na sociedade como um todo. Então, ele não tem uma natureza ocupacional, mas ele pode estar mais presente em determinada condição de trabalho. A ocorrência da doença depende das condições ou circunstâncias em que o trabalho é executado da exposição ocupacional, que favorece o contato, o contágio ou a transmissão. Se eu for pensar, por exemplo, né, em dois ambientes dentro do hospital, um ambiente onde você atende pacientes com maior capacidade de geração de aerossóis e menor capacidade de geração de aerossóis, a gente pode perceber que os trabalhadores que estão em um desses dois ambientes estão mais expostos, né, ao risco do contágio, da transmissão para, por exemplo, o coronavírus. Alguns agentes etiológicos, então, a gente pode perceber que eles estão disseminados no meio ambiente, né? Então, dependente das condições ambientais de saneamento, pode aumentar a prevalência dos agravos, tanto na população trabalhadora quanto na população em geral. E isso a gente vai perceber principalmente quando a gente faz essa relação entre doenças infecciosas parasitárias e trabalhadores da saúde. Quando a gente vai pensar, né, então, aquele risco biológico, né, podendo gerar infecções agudas ou crônicas, né, então, se a gente destrincha essas doenças infecciosas e parasitárias, então a gente pode ter infecções agudas e crônicas, a gente pode ter parasitoses e a gente pode ter reações alérgicas e tóxicas a alguns fatores de risco biológico. Então, se a gente volta, por exemplo, né, então da Covid-19, né, da infecção pelo coronavírus, a gente vai ter uma infecção aguda, né, então, pela exposição a essa substância, né, a esse vírus. Algumas doenças, né, então, elas são caracterizadas como parasitoses. E outras doenças, né, então, que são relacionadas ao trabalho, elas podem se dar como reações alérgicas. E aí eu já paro para fazer um exemplo, né, quando eu disse lá atrás que essa consequência, né, ela pode se dar diretamente ligada ao risco, mas também ligada à necessidade que a gente tenha de prevenção do risco. Então aqui no caso, reações alérgicas e tóxicas, elas podem ser reações alérgicas e tóxicas a um risco biológico, né? Então uma substância biológica, isso é muito comum no trabalho em agricultura, mas ela pode ser uma reação alérgica e tóxica a químicos, por exemplo, ao contato com luva, ao contato com
é, é, substâncias que são utilizadas para a higienização. Então, para prevenir a exposição ao risco biológico, você pode também, né, ter uma reação alérgica e tóxica devido a um risco químico. Então, muitas vezes os riscos eles vão se cruzando no ambiente de trabalho e é importante que a gente observe isso. Quando a gente vai pensar, né, nessas doenças infecciosas e parasitárias, né, a gente pode ter uma classificação a partir, né, das possibilidades que a gente tem. Então, infecções, né, causadas por vírus, bactérias, clamídias, fungos, inclusive pela classificação dos fatores de risco biológico, né, então, dos tipos de organismos biológicos que são encontrados. A gente tem as parasitoses, né, geradas por protozoários, helmintos, artrópodes. E a gente tem as reações alérgicas e tóxicas, né, causadas por substâncias alergênicas, irritativas e tóxicas, podendo ser poeiras, né, que contêm pelos, pólen, esporos e fungos. E a gente ainda tem reações alérgicas e tóxicas causadas por picadas e mordeduras, né, que são bastante relacionadas ao trabalho na agricultura. Quando a gente pensa, né, nas doenças infecciosas e parasitárias, gente, que estão relacionadas ao trabalho, alguns fatores precisam ser levados em consideração, né? O primeiro deles que eu chamo a atenção é o fator da transmissibilidade. Como é que se dá a transmissão, né, dessa doença, né? A exposição a esse risco biológico, ela se dá como, né? Por qual via? Então a gente pode ter, né, a ingestão, a inalação por vias respiratórias, né, superiores, a penetração através das mucosas, penetração através de solução de continuidade, deposição sobre a pele seguida de propagação localizada, introdução no organismo com auxílio de objetos e instrumentos, introdução em tecido muscular ou na corrente sanguínea por picada ou mordedura, e penetração ativa direta do bioagente patogênico, né? Então, quando a gente vai pensar o trabalho em saúde, eu chamo a atenção, né, na ingestão, contato com superfícies contaminadas, né, levando a mão à boca, a mucosa da boca e fazendo a ingestão desse agente contaminado, a inalação por vias respiratórias superiores, né, que é uma das principais portas de entrada para a transmissão de determinado tipo de doença, a penetração através das mucosas, muito importante, mucosa dos olhos, mucosa da boca, a introdução no organismo com auxílio de objetos e instrumentos, muito comum nos acidentes com pérfuro cortantes, deposição sobre a pele seguida de propagação localizada. Então, por isso a necessidade de ter cuidado, né, então, com feridas abertas, para que aquele micro-organismo, para que aquele agente, né, que foi depositado sobre a pele não venha a ter contato com corrente sanguínea, né, com superfícies mais profundas da camada da pele e, portanto, gerar uma exposição maior e a possibilidade de uma transmissão de um adoecimento. Outros fatores são muito importantes também da gente pensar, né, que é a infectividade ou a transmissibilidade daquele organismo, né? Então, a capacidade que determinado organismo tem de penetrar e desenvolver ou de multiplicar no hospedeiro, ocasionando a infecção. Então, isso vai variar de doença para doença, de risco, né, de risco biológico para risco biológico. Quando a gente pensa em risco biológico, não é o agente biológico que está presente no desenvolvimento daquela doença. Então, cada agente biológico vai ter um grau de infectividade ou de transmissibilidade maior. A patogenicidade, que é a capacidade que aquele agente infeccioso possa produzir a doença em maior ou menor proporção, né, entre os hospedeiros infectados. Então a gente pode pensar, por exemplo, a diferença entre o sarampo e a poliomielite, né, então, que tem patogenicidades distintas, né, então, um com maior capacidade de gerar o adoecimento, né, das pessoas que foram infectadas do que o outro. Quando a gente pensa também, né, o outro fator é a virulência ou a capacidade daquele micro-organismo de produzir casos graves ou fatais, né? Então, a gente pensa
que a virulência ela pode estar associada com a maior produção de toxinas e replicação. Então a gente tem um exemplo aí, raiva e sarampo. O sarampo, por exemplo, apesar de ter uma alta patogenicidade, ele, né, tem uma baixa virulência, diferente da raiva, né, então, que tem uma virulência muito alta. Então isso é importante que a gente possa observar quando a gente vai pensando as diferenças, né, as distintas doenças infecciosas e parasitárias que estão relacionadas ao trabalho, essas características. E também um outro fator importante que a gente deve observar é a dose infectante ou o poder invasivo que aquele agente etiológico vai ter, né? Então, e a dose que seria necessária para que uma pessoa pudesse adoecer. E eu chamo a atenção aqui da gente pensar a dose, porque quando a gente vai pensar a exposição por longos, né, por maior tempo, ou por exemplo, a pacientes que estão com uma carga viral, no caso da Covid-19, mais alta, essa dose, né, que gera o adoecimento, que pode gerar uma infecção, ela pode estar mais alta em determinado tipo de paciente, portanto a gente precisa ter um maior cuidado ao abordar aqueles pacientes ou pacientes de uma determinada ala de um hospital, ou pacientes que estão na terapia intensiva, pacientes em maior gravidade. A gente tem no Brasil, né, uma lista de doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho. Essa lista, né, então, ela vem sendo atualizada constantemente e nela constam, por exemplo, tuberculose pulmonar, brucelose, leptospirose, tétano relacionado ao trabalho, febre amarela, hepatites virais. Então vocês podem ver aí que a gente tem um conjunto de doenças que são doenças comuns, mas que já foram classificadas com relação ao trabalho. Por quê? Porque parte daquele trabalho pode levar ao desencadeamento dessas doenças. E esse ano, com o surgimento da Covid-19, a lista foi atualizada para que a Covid-19 também entrasse na lista de doenças infecciosas e parasitárias que podem ter uma relação com o trabalho. O que permite que a gente possa fazer, então, o nexo causal daquela doença com o trabalho de determinadas pessoas e, com isso, constituir essas pessoas, principalmente as que trabalham na saúde, dos direitos que os trabalhadores têm ao desenvolverem uma doença que está relacionada ao trabalho. Quando a gente vai pensar, né, na Covid-19, a exposição ao SARS-CoV-2, né, que é o nome científico do coronavírus, a gente vai pensar que esse agente, ele é um agente de alta infectividade ou alta transmissibilidade, como a gente vê, né, em poucos meses a pandemia, né, então ela se propagou por todos os continentes, né, então milhões de pessoas foram infectadas, mostrando que esse vírus, né, tem uma alta transmissibilidade. Outro aspecto importante que a gente precisa pensar, né, na transmissibilidade desse vírus é que a gente ainda tem um alto número de casos não diagnosticados ou não notificados. Portanto, esse cuidado precisa ser muito reforçado ao atender pacientes nesse momento, porque a gente não necessariamente sabe se aquela pessoa que a gente está recebendo é uma pessoa que está infectada, né, que está com a Covid-19. Portanto, esse é um fator que também gera uma complexidade maior quando a gente está falando da exposição ao SARS-CoV-2 ou do desenvolvimento da Covid-19. É um agente com alta patogenicidade, ou seja, ele tem uma alta capacidade de gerar adoecimento nas pessoas que entram em contato com eles, né? Então, a virulência é um fator que a literatura ainda está se discutindo, principalmente quando se compara com o SARS-CoV-2 de 2002 e com o MERS, né, de 2013. Então, a gente tem aí uma discussão na literatura sobre que o SARS-CoV-2, né, teria uma virulência menor, teria uma capacidade de criar casos graves, ou muito graves, menor do que, por exemplo, outros agentes da mesma família. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, a comparação do SARS-CoV-2 com a influenza comum, ele tem uma virulência muito mais alta. Então, a gente também precisa pensar nessa perspectiva de olhar a virulência da SARS-CoV-2 de forma muito relacional, comparando com doenças que têm uma virulência menor, como a influenza, mas também comparando com outras doenças, né, principalmente doenças da mesma família, que apresentaram uma alta virulência no seu período epidêmico. A gente precisa pensar também na exposição ao SARS-CoV-2 a partir da dose infectante, ou uma dose
necessária para infectar outras pessoas, né? Então, por quê? Porque há uma variação na carga viral entre os pacientes. Então, se você tem, além de uma variação na carga viral entre os pacientes, os processos de trabalho em saúde podem fazer com que as pessoas estejam mais ou menos expostas, a depender da quantidade de horas que a pessoa trabalha, a depender se essa pessoa faz rotatividade, se ela trabalha apenas num ambiente que está atendendo só pacientes com Covid, se ela atende pacientes mais graves da Covid, que a literatura tem apontado que tem uma maior carga viral, ou se ela atende pacientes, né, com quadros leves e moderados, que tem uma menor carga viral. Tudo isso pode influenciar na sua exposição e no desenvolvimento do adoecimento. Então, o que a gente tem e que a literatura tem sinalizado, né? Que cargas virais mais altas de SARS-CoV-2 pode piorar os resultados dos pacientes, né? Então, o que leva a gente a pensar que pacientes mais graves têm maior carga viral. E que a quantidade de exposição ao vírus da infecção, né, então, pode aumentar a gravidade da doença. Ou seja, se a gente está trabalhando com pacientes mais graves e pacientes no início do adoecimento, a gente pode relacionar de que os trabalhadores que estão ofertando esse cuidado a essas pessoas nessas condições estão expostos a uma maior carga viral, né? Esses profissionais de saúde também podem ser expostos com mais frequência, né? Então, por conta de estar lidando com pacientes infectados. Quando a gente vai pensar novamente, né, casos graves versus casos leves, a literatura tem apontado que em casos graves a carga viral, né, foi em média 60 vezes maior do que em casos leves. Então, se a gente pensa que esse paciente, que é um paciente grave, ele tem uma carga viral muito maior do que um paciente que tem uma carga viral leve, quem está prestando assistência a ele também está exposto, né? Então, há uma maior carga viral. Quando a gente vai pensar também do ponto de vista da gravidade desses pacientes, a gente precisa pensar na depuração viral precoce ou prolongada. Pacientes que têm uma gravidade maior, né? Então vai ter uma depuração viral mais prolongada. Portanto, os trabalhadores que estão prestando assistência a essas pessoas vão se expor durante mais tempo, né? E isso é importante também da gente pensar nesse processo de trabalho. Mais à frente eu tenho nesse slide aqui, né, então um esquema pensando, né, essa exposição, a possibilidade de contágio de pacientes, né, então, com coronavírus ou com Covid-19, a depender da sua gravidade, né? Então, pensando em pessoas, né, sem sintomas até pessoas em condições críticas. Então a gente vai vendo aqui nessa linha vermelha traçada que, a depender do grau da gravidade desse adoecimento, você tem um maior prolongamento da possibilidade de contágio, né, entre esse paciente e alguém que tenha contato com ele, né? Então, o menor tempo de contágio, né, se daria para pacientes sem sintomas ou assintomáticos, né? Então, numa média aí que a literatura apontava como até 14 dias, mais recentemente, né? Então, a CDC americana, né, então, recomendou que esse tempo, né, pudesse ser diminuído, né? Então, que o contágio se daria até no máximo 10 dias, mas a gente vê essa evolução, né, com pacientes mais graves ou pacientes críticos, que essa contaminação, esse contágio, ele pode acontecer, né, até o 25º dia em pessoas que têm um contato com esse paciente. Então, se a gente pensa, né, um trabalhador da saúde que está numa unidade de terapia intensiva com aquele paciente grave, o tempo de internação prolongada daquele paciente na unidade de terapia intensiva vai fazer com que aqueles trabalhadores estejam expostos durante mais tempo ao risco de contato, ao risco de contágio para o SARS-CoV-2. Quando a gente vai pensando também, né, então o Covid-19, o trabalho em saúde, é importante lembrar, né, essa é uma doença infecciosa que pode estar relacionada ao trabalho, a depender do tipo de trabalho que se desenvolva. As principais rotas de transmissão da Covid-19, né, parecem ocorrer através do contato próximo entre pessoas e gotículas, e essa
relação no trabalho em saúde, né? Então, como a gente já discutiu, ela se dá muito da relação de proximidade entre as pessoas, a relação de proximidade entre quem executa o cuidado e a pessoa que está demandando do cuidado. Nos locais de trabalho, é importante também salientar que uma das principais formas de propagação é através do toque em superfícies contaminadas pelos trabalhadores, e o toque em superfícies contaminadas, né, que podem ser levados ao olho, à boca, pode fazer com que haja então o contato com esse agente contaminante. E no trabalho em saúde, além, né, do toque em superfícies contaminadas, a gente vai ter a propagação de aerossóis, né, que ficam dispersos no ambiente, como uma importante fonte de exposição por via respiratória. Então, o trabalho em saúde, além de ter, né, então, toda a complexidade da exposição dos trabalhadores nos locais de trabalho como um todo, tem uma especificidade muito importante, que os ambientes contaminados pela geração de aerossóis. Então, mostrando pra gente por que, inclusive, que a Covid é uma doença infecciosa que está relacionada ao trabalho. Justamente porque nesses ambientes do trabalho em saúde, as pessoas estão mais expostas ao risco de adoecer. Quando a gente vai pensar também, né, a Covid-19 e o trabalho da saúde, a gente tem essa classificação, né, que foi realizada pela OSHA e que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia também adotou, que classifica a exposição de trabalhadores ao risco de contrair Covid entre muito alto risco e baixo risco, né? E quem estaria então no muito alto risco? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que realizam procedimentos invasivos ou que produzem geração de aerossóis, né, com intubação, coleta invasiva de amostras, coleta de amostras para cultura ou autópsias. Trabalhadores em alto risco, que têm contato próximo com casos confirmados ou suspeitos, tais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos auxiliares de enfermagem, de radiologia, de laboratório, lavanderia hospitalar, transporte em saúde, operadores de ambulância, maqueiros, trabalhadores de necrotérios, funerários e cemitérios. Então aqui a gente vê que os fisioterapeutas, né, estão presentes em muito alto risco ou alto risco de adoecimento, né? Então, que mostra pra gente que os trabalhadores da saúde, aqui especificamente, né, os fisioterapeutas, precisam de ações específicas para a prevenção do risco de contrair Covid, porque são profissionais que estão submetidos a condições de alto risco e de muito alto risco de contração para Covid. Importante também lembrar que os trabalhadores da saúde, né, com a sua diversidade no Brasil, somos cerca de 3,5 milhões de trabalhadores da saúde, é um grupo heterogêneo, um grupo que tem distinções que precisam ser observadas, é uma categoria majoritariamente feminina, né? Então a gente precisa também pensar as especificidades, né? Então, para cada uma das categorias profissionais que fazem parte dos trabalhadores da saúde e como que os outros determinantes sociais também podem levar a um maior risco de adoecimento para essas pessoas. Então, para sistematizar, né, então, se a gente pensa a relação entre a Covid-19 e o trabalho em saúde, eu posso pensar, né, que a gente tem um risco, né, então, de alto risco de contaminação, altas jornadas, escassez de recursos, né, dos profissionais da saúde, existe um medo de contaminação, né, gerando, pode ser observado como um risco psicossocial, tem demandas familiares, né, então, que as pessoas como um todo estão vivendo nesse momento de pandemia, né, mudanças muito complexas na rotina familiar, na rotina de vida. Então esses trabalhadores também precisam dar conta dessas demandas familiares, do cuidado de pessoas da família, aumento da demanda de trabalho nos serviços de saúde por conta da pandemia, né? Então esse conjunto de fatores podem, né, levar ao desenvolvimento, né, da contaminação e desenvolvimento de Covid-19, né? E os estudos têm apontado alta incidência entre os profissionais da saúde, mas também podem levar ao surgimento de problemas de saúde mental, né? Estudo de Lai, em 2020, mostrando aí que a gente tem, né, no seu estudo ele encontrou um aumento do sofrimento psíquico, né, nos trabalhadores da saúde,
com depressão em 50,4% da sua amostra, ansiedade 44,6%, estresse 71,5% e insônia 34% da amostra, né, do estudo que foi desenvolvido na China. Então, mostrando aí pra gente que a gente precisa ter cuidado com essas duas repercussões importantes que a Covid-19 pode trazer para os trabalhadores da saúde. O risco da contaminação e desenvolvimento da doença, né, Covid-19, mas problemas de saúde mental que podem estar associados tanto à sobrecarga de trabalho, mas também a inúmeros fatores que estão desde a organização do processo de trabalho, como os fatores contextuais para os quais todos os trabalhadores também estão passando. E aí a gente entra agora, né, num segundo momento da nossa aula, onde eu queria discutir um pouco mais, né, do impacto da Covid-19 na atuação dos fisioterapeutas. É importante lembrar, como eu disse lá atrás, que fisioterapeutas estão expostos a muito alto risco ou alto risco para desenvolverem Covid, né, por conta das suas condições de trabalho, por conta da forma como o trabalho é executado, da necessidade de que esse terapeuta esteja próximo ao paciente, dos ambientes, né, de trabalho da saúde que, né, tem uma maior exposição ao risco de adoecer. E, portanto, é importante que a gente observe o trabalho desses fisioterapeutas pensando a partir dessa situação, né, de que esses fisioterapeutas vão ser trabalhadores que têm uma alta possibilidade de adoecerem porque estão mais expostos. A Covid-19, né, gerou algumas transformações importantes no contexto de atendimento dos fisioterapeutas, né. A gente tem um aumento do número de profissionais atuando em hospitais e CTIs, então você teve um aquecimento dos mercados de trabalho, principalmente nos hospitais. Então, um grande número de profissionais estão agora, né, recentemente atuando nesses hospitais. Muitos deles não tinham experiência hospitalar, por conta da necessidade de contratação rápida e de entrada rápida no processo de trabalho. Os processos de treinamento muitas vezes foram encurtados ou foram inexistentes. Há uma outra perspectiva também da gente pensar do trabalho dos fisioterapeutas, né? Então, que para um conjunto de outras condições crônicas, esse cuidado ele foi interrompido, ele foi diminuído. Então, os serviços de fisioterapia ficaram fechados durante algum tempo, trabalhadores foram remanejados. Você tem impactos econômicos e sociais importantes com o fechamento desses serviços. Você tem, né, então, fisioterapeutas com diminuição da renda, gerando aí várias restrições familiares, econômicas, sociais. Então, esses são aspectos importantes de como a pandemia da Covid-19 tem um impacto no cotidiano profissional dos fisioterapeutas, sejam aqueles que estão mais diretamente ligados ao cuidado de pacientes com Covid-19, sejam os fisioterapeutas em geral, e é importante que a gente observe isso, né, quando a gente vai pensar o trabalho em saúde, né? Então, pessoas que porventura tenham sua renda diminuída em outros vínculos de trabalho e que estejam trabalhando em ambientes de tratamento de Covid-19 podem aumentar a sua jornada de trabalho, fazer tendência a fazer horas extras, né, justamente para tentar fazer essa compensação financeira por conta da diminuição do atendimento em outras áreas da reabilitação. Quando a gente vai pensando, né, o Covid-19 e fisioterapeutas no contexto brasileiro, eu chamo a atenção para os números que são importantes da gente observar. Se a gente olha a população em geral, né, então no dia que eu estava preparando essa aula, a gente tinha 2.552.000 casos confirmados no Brasil, com uma incidência de 1.214,5 para cada 100 mil pessoas, né, então, no Brasil. Então, e se a gente olha para os fisioterapeutas, a gente tinha 4.932 casos confirmados de Covid-19 entre fisioterapeutas. Se a gente toma a população geral, total de fisioterapeutas, né, então, com dados do COFITO, que são de 307.768 fisioterapeutas, e faz o cálculo da incidência para essa população, a gente vai ter 1.602,5
casos para cada 100 mil fisioterapeutas. Se a gente compara, né, a incidência entre os fisioterapeutas e a incidência entre a população em geral, que está marcada nesse quadro em vermelho, a gente vai ver que os fisioterapeutas têm uma razão de chance de adoecer de 1,3, ou seja, 30% maior chance de desenvolver Covid-19 do que a população em geral. É importante chamar a atenção desse dado, que se a gente usa o total de fisioterapeutas no Brasil, que é o dado que a gente tem, a gente pode estar sobreestimando essa razão de chance de adoecer, porque nem todo o conjunto, né, dos fisioterapeutas estão expostos de fato a adoecer por coronavírus no local de trabalho, né? Então, ou seja, se a gente imagina que esse denominador, né, o número de profissionais, possa inclusive diminuir, essa incidência pode ser maior, ou seja, o risco de um fisioterapeuta adquirir coronavírus é muito maior. E por que eu chamo a atenção e faço questão de trazer isso aqui, gente? Porque quando a gente vê, né, que a razão de chance de adoecer, né, entre um fisioterapeuta e a população em geral, ela é maior, da ordem de 30%, a gente pode perceber que, então, essa chance de adoecimento ela não se dá ao acaso. Essa chance de adoecimento não está na ordem da responsabilização individual do profissional. Não trata-se apenas se o profissional utilizou bem ou corretamente os equipamentos de proteção individual. Significa que as condições de trabalho, a situação onde o trabalho é executado e mesmo pensar que o próprio trabalho na saúde gera um fator de risco maior para essas pessoas, portanto elas têm mais chance de adoecer e de fato adoecem mais. Então isso pode possibilitar para a gente que a gente possa fazer cobranças do ponto de vista institucional de que esses profissionais da saúde, aqui no caso os fisioterapeutas, sejam protegidos com ações dos empregadores, sejam públicos ou privados, e que não sejam responsabilizados pelo adoecimento. Acho que isso é muito importante para que a gente possa evitar a falácia de que se um profissional segue todas as recomendações, utiliza os equipamentos de proteção individual de forma correta, ele não vai adoecer. Isso não é verdade. A utilização correta dos equipamentos de proteção individual são fundamentais, mas elas não eliminam o risco de que esses profissionais venham a adoecer, e eu acho que isso é muito importante que a gente possa reforçar nessa aula. E agora a gente entra então, né, num outro momento da nossa aula, onde a gente vai discutir um pouco, né, já que a gente já viu como que essa doença, né, pode acontecer, como é que ela se dá em relação ao trabalho, como que as diferenças, né, na exposição desses profissionais podem levar ao maior ou menor risco de adoecimento. É importante que a gente possa pensar também como fazer o manejo dos riscos, né, nos ambientes de trabalho. E aí eu chamo a atenção para 5 grandes categorias, né, que a gente pode pensar nesse manejo dos riscos, né? O controle da infecção entre as equipes de assistência à saúde, a organização e a gestão dos processos de trabalho das equipes de saúde, né, então para garantir que você tenha adequadas condições de trabalho, a capacitação dos profissionais, a proteção e promoção da saúde mental dos profissionais, né, algo muito importante, e a garantia dos direitos desses profissionais, né, então, como um fator que pode diminuir o impacto do adoecimento nesse momento. Então, quando a gente vai pensar, né, no controle da infecção desses profissionais, é importante o fornecimento adequado dos EPIs pelo empregador, o uso correto dos EPIs por parte dos profissionais de saúde, dos fisioterapeutas, e para que haja um uso correto, né, desses EPIs é preciso treinamento para que essas pessoas possam adquirir as habilidades necessárias no uso desses equipamentos de proteção individual, a adoção de procedimentos adequados de higienização, né, então higiene das mãos, higiene dos materiais, né, então, que são utilizados no cotidiano, o afastamento imediato do trabalho de casos suspeitos para evitar o contágio com outros colegas de trabalho, a organização do processo de trabalho que leve em consideração o aumento da demanda, a necessidade de distanciamento
físico dessas pessoas nos ambientes de trabalho, a necessidade de pensar carga de trabalho, turnos de trabalho, pausas, né? Então, uma organização do trabalho que esteja centrada na minimização de riscos, que seja, né, iniciado pela mudança de tecnologia, equipamentos de proteção coletiva e, por fim, equipamentos de proteção individual. Porque, como eu disse, os equipamentos de proteção individual eles diminuem o risco do adoecimento, o risco do contágio, mas eles não eliminam. Então, por exemplo, quando a gente pensa em mudança de tecnologia, a adoção de quartos com pressão negativa para diminuir a dispersão de aerossóis, né, é muito importante. A manutenção dos condicionadores de ar, né, então, e a utilização de filtros nos condicionadores de ar como medida de proteção coletiva, para que só depois de que essas mudanças, né, tecnologia e investimento em proteção coletiva sejam feitas, a gente reforce o processo dos usos do equipamento de proteção individual, porque eles têm uma limitação, né? Então os equipamentos de proteção individual eles têm uma limitação e eles sozinhos não dão conta. Portanto, é necessário investimento nos equipamentos de proteção coletiva, nas tecnologias de proteção coletiva e nas mudanças tecnológicas que possam diminuir o risco de adoecimento, né? Então, a gente pode pensar na mudança de tecnologia, por exemplo, a recomendação de não realização de ventilação não invasiva, né? Determinados procedimentos de ventilação não invasiva, para que a gente não faça dispersão de aerossóis no ambiente, portanto, coloque os trabalhadores em maior risco de contágio. Então, essa é uma mudança de tecnologia importante que a gente está precisando adaptar agora nesse processo de atuação do coronavírus. Da Covid-19. Nesse manejo dos riscos é importante o direito à informação sobre os riscos para a saúde que estão presentes naquele ambiente de trabalho e o direito à informação sobre as medidas de proteção que são adotadas pela organização do trabalho, pelo empregador, né? Então, a correta forma de utilização dessas medidas, né? Então, esse direito à informação do trabalhador ele é muito importante nesse processo de manejo do risco de adoecimento. O direito à capacitação e treinamento prévios ao início do trabalho e continuados durante o processo de trabalho, para que as pessoas tenham condições de desempenhar um bom trabalho, um trabalho com segurança. Medidas de prevenção nos locais de troca de roupas pessoais, né, para o uso das vestimentas, roupas e uniformes profissionais nos locais de trabalho, né? Então, direito a armários individuais para a guarda dos seus materiais, né, de forma segura, treinamento para esse processo, né, de paramentação e desparamentação desses profissionais, medidas de prevenção em locais de higiene pessoal e sanitária, então reforço aos processos de higienização desses ambientes é muito importante para evitar o aumento do risco do contágio. Como eu vinha falando, né, então quando a gente vai pensar a diminuição desse processo de contágio entre os profissionais, é muito importante a adoção, né, de equipamentos de proteção coletiva, de mudanças tecnológicas, mas do correto uso dos equipamentos de proteção individual. E aqui eu trago para vocês, né, os principais equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados pelos fisioterapeutas, pelos profissionais de saúde que estão prestando assistência direta a pacientes com suspeita ou confirmados da Covid-19, né? Máscara cirúrgica, máscaras ou respiradores N95, capa protetora ou avental, luva de procedimento, gorro, óculos de proteção, máscara de proteção facial e sapato fechado, impermeável e de fácil higienização, né? Então, o conjunto desses equipamentos devem ser utilizados, né? Então, com exceção da máscara N95, que está sendo apenas recomendada para procedimentos que geram aerossóis, né? Então, os profissionais que estão na assistência direta a pacientes com coronavírus devem utilizar o conjunto desses equipamentos. E aqueles que prestam essa assistência em procedimentos que geram aerossóis devem também se valer da utilização dos respiradores N95. Mas aqueles profissionais, né, que não estão necessariamente fazendo assistência direta a pacientes confirmados de coronavírus, mas
que estão em ambientes de unidade de saúde da família, de unidades básicas de saúde, de hospitais gerais, né, que não são referências para Covid-19, também precisam, né, fazer a correta utilização desses equipamentos de proteção individual, porque nós estamos vivendo uma pandemia e a gente não tem como saber quais são os pacientes que estão contaminados ou não. Tá? Então, portanto, os procedimentos de cuidado devem ser feitos com máscaras cirúrgicas, com luva, com gorro, com óculos, né? Se possível, o avental, sapato fechado, para que a gente diminua esse risco de contágio. Mais à frente a gente vai falar de cada um desses EPIs, né, e das necessidades que a gente tem da observação da sua utilização. Né? Então, as máscaras N95 ou PFF2, né, ou que tenham proteção superior a essa, elas devem ser utilizadas, né, para proteção respiratória, né, então respirador particulado, e devem ter eficácia mínima na filtração de 95% das partículas. Né? Então, isso é muito importante. Então, o tipo deve ser a máscara N95, ou maior N99, N100, PFF2 ou PFF3. E é importante levar em consideração que ela deve ser utilizada de acordo com as recomendações do fabricante. Né? O tempo de utilização não deve exceder aquele tempo de utilização recomendado pelo fabricante. Portanto, os empregadores devem fazer a troca e o fornecimento adequado desses EPIs de acordo com aquilo que está estabelecido pela fabricante. Outra coisa importante é que esses equipamentos, né, ao serem colocados nos profissionais, precisam ser realizados o teste para saber se a vedação está sendo feita de forma adequada. Então, não basta apenas colocar a máscara N95, mas também é preciso testar para ver se a vedação foi feita de forma adequada. A máscara cirúrgica ela deve ser confeccionada de não tecido, possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa, e obrigatoriamente um elemento filtrante. Né? A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração dos fluidos que são transportados pelo ar. Né? Além disso, ela deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, e possuir um clipe nasal, né, constituído de material maleável que permita o adequado ajuste ao contorno do nariz e das bochechas, né, para evitar que você tenha dispersão de partículas respiratórias no ambiente. O avental ou capote impermeável, né, então, deve ter uma resistência à penetração viral, deve ter manga longa com punho cerrado, ou seja, um punho fechado, em malha ou elástico, e a abertura posterior, para evitar a contaminação do profissional quando ele estiver fazendo a retirada desse avental. Ele deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico, resistente, hidro ou hemorrepelente, ou seja, um material que não absorva tanto substância à base de água ou mesmo substâncias sanguinolentas. Ele deve ter um baixo desprendimento de partículas, deve proporcionar uma barreira antimicrobiana efetiva, portanto, a fabricação deve, os fabricantes devem apresentar um teste de eficiência da filtração bacteriológica. Ele deve permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos, justamente para que cada profissional possa utilizar o avental ou capote impermeável para o seu tamanho e que permita que ele possa desempenhar bem as suas atividades de cuidado. Né? Ele deve ter cobertura abaixo dos joelhos e proteção da parte anterior e posterior do corpo. Então ele não pode ser um avental aberto na parte posterior. Ele deve ser um avental que se feche por completo. Dentro dos EPIs também, há necessidade da utilização de luvas de procedimento nos atendimentos, que devem ser colocadas para sobrepor a manga do avental impermeável, né, na posição distal dos braços. Ela deve ter boa qualidade de barreira, forte e durável. Ela deve ter uma boa qualidade de vedação, né, um conforto e um ajuste às mãos do profissional de saúde. E deve ter boa proteção contra a exposição ao material biológico e ser resistente às perfurações. Isso é muito importante porque, para alguns procedimentos, às vezes é importante que o profissional esteja calçado com 2 luvas
para evitar que, se essa luva, né, partir ou perfurar, esse profissional vinha se contaminar, né? Então, e às vezes também facilita o processo de paramentação e desparamentação, como a gente vai ver mais à frente no vídeo. O uso de gorros, né, então, que cubram todo o cabelo, que sejam impermeáveis, descartáveis, né, que tem um tamanho padrão, e que tem um elástico na nuca, fornecendo uma boa vedação, também é necessário, né? Então, dentre os EPIs que a gente precisa receber para que a gente possa fazer o nosso processo de cuidado aos pacientes. Os óculos, né, devem ter ampla visão e serem adequados às especificidades do profissional, né? Eles devem ser, né, ter um processo de sobrepor ou devem ter uma vedação com elástico. Ele deve ser de material acrílico que não interfira na acuidade visual do profissional. Então isso é muito importante, porque muitos profissionais deixam de utilizar alguns equipamentos de proteção porque eles interferem ou atrapalham no seu processo de cuidado, né? Eles devem permitir uma perfeita adaptação à face, cobrindo não só a frente, também como os lados do rosto, para evitar a contaminação por substâncias contaminadas. Também a indicação do protetor facial por cima dos EPIs, né? Então as famosas face shields, né? Ela também deve ser material acrílico que não interfira na acuidade visual desse profissional, permita uma perfeita adaptação à face e deve também fornecer uma proteção lateral. E por fim, eu chamo a atenção na necessidade de utilização do sapato fechado, né, com material impermeável e que seja de fácil higienização. Então não adianta você ter um sapato fechado, né, com material de pano que não permita uma fácil higienização, né, então cotidiana. Não adianta você ter um sapato, né, que tem aqueles furos, né, então que seja aberto, porque ele não vai estar garantindo a melhor proteção para você naquele ambiente de trabalho. Então nesse momento é importante que os profissionais de saúde estejam bem paramentados. A gente agora vai ver um vídeo, né, então, que foi produção do Sereste, do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui da cidade de Salvador, mostrando como é que deve ser o processo de paramentação e desparamentação, ou seja, colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual para trabalhadores que estão na assistência a pacientes com Covid-19. Olá pessoal, agora nós vamos demonstrar para vocês, através de um vídeo explicativo, como paramentar-se e desparamentar-se o profissional que está no atendimento direto aos pacientes suspeitos e confirmados do Covid-19. Para isso é preciso usar os equipamentos de proteção necessários para o isolamento de contato e respiratório. Primeiro, você vai ter que juntar esses equipamentos, né, que no caso são as luvas. Nós vamos utilizar 2 luvas para isso, o capote ou avental, o óculos de proteção da mucosa ocular, a máscara, que aqui nesse caso nós estamos com a máscara N95, que é uma máscara para ser usada nos procedimentos em que há gotículas e aerossóis, ou seja, durante uma intubação, uma aspiração nasotraqueal, e o gorro para a proteção dos cabelos. Lembrando que os cabelos já devem estar presos antes de você adentrar o isolamento. Lembrando também que a sua vestimenta deve ser coerente, fechada, assim como os seus sapatos também têm que estar fechados. Aqui também temos uma solução de desinfecção para a gente colocar o óculos ao final da desparamentação. E também temos o álcool gel, que ao colocar cada item e também ao retirá-lo, você deve lembrar-se de fazer a desinfecção das mãos com os mesmos procedimentos, com os mesmos passos da lavagem das mãos. Ao iniciarmos a técnica da paramentação com os equipamentos de proteção individual, devemos lembrar que antes precisamos fazer a higienização correta das mãos, conforme os passos, com água e sabão, só que nesse caso com álcool gel. Posterior a isso, calçamos a primeira luva e o segundo passo nós vamos fazer vestir o capote ou avental de material impermeável. Você já está com a luva porque você vai fazer as amarrações no posterior, então você não tem que tocar com a sua própria pele, e sim com a própria luva. Faz a devida amarração, já com as mãos enluvadas. E agora o terceiro passo
é colocar a segunda luva, a qual você vai esticar até os punhos para lhe dar uma melhor proteção. O próximo passo vai ser colocar a máscara de proteção facial. Neste caso, é a máscara N95, que é a de proteção contra aerossóis e gotículas, que só deve ser usada quando eu fizer procedimentos que hajam aerosóis e gotículas. Se não, é a máscara cirúrgica que é utilizada. Então, ela passa a tira posterior, depois a tira anterior e faz a devida afetação nas narinas, preocupando-se em fazer os testes de pressão positiva e negativa com a inspiração e a expiração. O próximo passo, ela vai colocar os óculos de proteção para a mucosa ocular. Observe que ele veda todo. E por fim, ela vai colocar o gorro sobre os cabelos que já devem estar previamente amarrados. Observe que a profissional não usa nenhum tipo de adorno, porque em superfícies metálicas o vírus pode se acumular por um período grande, segundo os estudos. Agora procederemos à desparamentação. Observe que o primeiro passo, ela retira as luvas que estão sujas, que tiveram contatos direto com o paciente, e mantém ainda a segunda luva. Observe que a cada procedimento de retirada ela vai fazendo também a higienização das mãos com álcool em gel, a 70%, seguindo as mesmas técnicas da lavagem das mãos. O próximo passo será a retirada do capote ou avental. Por que ela permanece com as luvas? Porque ela ainda toca, pode tocar ainda o seu próprio corpo. Quando ela retira a primeira luva, no momento que ela está retirando a parte externa, ela já toca por dentro do avental, que é a parte que está limpa, e envelopa este avental de forma que ele seja descartado em lixo adequado, como plástico com saco, melhor dizendo, identificado como saco de material infectante. Faz novamente a higienização das mãos e retira o óculos, melhor dizendo, e coloca em solução desinfectante. Higieniza novamente as mãos com as mesmas técnicas e retira o gorro. O último a tirar é a máscara, porque ela já deve ser retirada na saída do quarto de isolamento do paciente. Então ela retira primeiro a tira posterior, depois a tira anterior, sem tocar na parte externa da máscara e descarta. A profissional faz de novo a higienização das mãos e dessa forma ela está já desparamentada e pronta para um novo procedimento. Bom, pessoal, agora que a gente já viu, os equipamentos de proteção individual que são necessários, então, e esse vídeo explicativo de como deve ser feito o processo de paramentação e desparamentação, eu gostaria de chamar a atenção de que o uso de equipamento de proteção individual, além dele não pôr fim ao risco, ele também gera situações bastante desconfortáveis e que, portanto, isso precisa ser levado em consideração quando a gente está fazendo o processo de treinamento e conscientização desses profissionais de saúde para o uso. Apesar da gente saber que o uso dos equipamentos de proteção individual, em especial as máscaras e respiradores N95, eles estão amplamente recomendados para prevenção, alguns estudos têm apontado que o uso desses equipamentos, então equipamentos como óculos, equipamentos como máscaras de proteção, elas podem ter consequências à saúde desses trabalhadores, também as luvas. Por exemplo, estudo de OMD encontrou a maior presença de nódulo inflamatório ocular em enfermeiras que utilizavam óculos de proteção, então podendo estar associado à utilização de substâncias químicas para fazer a desinfecção desse óculos, e como recomendação a necessidade de fazer um bom enxágue desse equipamento. Mas também a possibilidade que a literatura aponta de que
o processo da utilização do óculos, né? Então, o fechamento dessa área da face pode gerar também um acúmulo de secreção e, portanto, a ocorrência de doenças inflamatórias da região ocular. Também muito referente na literatura o acontecimento de úlceras de pressão na face em trabalhadores que estão em utilização principalmente de equipamento N95, de máscara N95. E essas consequências na utilização, né, então, desses equipamentos pode diminuir a adesão dos profissionais de saúde à utilização desses equipamentos, né? Então, portanto, colocando eles em maior risco de exposição. Portanto, colocar e informar os trabalhadores, né, nos treinamentos desses desfechos negativos que o uso do equipamento de proteção individual pode gerar é muito importante para que você possa ter uma maior adesão desses profissionais no uso do equipamento de proteção individual. Então, a gente aqui vai ter que trabalhar com a ideia de risco-benefício ou custo-benefício, né? Então, a utilização desses equipamentos pode gerar, né, algum desfecho negativo para esses profissionais, pode, mas o benefício da proteção, né, frente à contaminação pelo coronavírus, ao desenvolvimento da Covid-19, é muito maior. Mas é importante que a gente, né, tenha a ciência de que o uso desses equipamentos de proteção individual pode gerar alguns malefícios à saúde dessas pessoas, né? Então, o uso de luvas, a frequente uso de luvas, o frequente uso de higienização com álcool a 70% pode gerar dermatite inflamatória na pele. Então, são processos que são desencadeados pela utilização dos EPIs, mas que não diminuem a importância da utilização desses equipamentos para a prevenção da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Quando a gente pensa, né, então, nesse manejo dos riscos nos ambientes de trabalho, no conjunto de ações que precisam ser feitas, né, então a gente pensou naquele processo inicial, né, então, que estava colocado para a diminuição do risco do adoecimento, e a gente precisa também pensar que outros processos, né, então, vão estar contribuindo para a diminuição tanto do adoecimento pela Covid-19, quanto os processos de adoecimento por distúrbios psíquicos, como a gente já viu, né, mais anteriormente na aula. Então, é preciso que haja uma organização dos processos e ambiente de trabalho, né, que valorize esse trabalhador, que diminua a sobrecarga desse trabalhador, que pense na organização do trabalho de forma a que os trabalhadores possam ter boas condições de trabalho, né? Então, preciso pensar a oferta de apoio psicológico, disponibilidade de apoio por teleconsultoria para esses profissionais, grupos de ajuda mútua, momentos de integração no trabalho, ações de valorização desses profissionais, mesmo pensando nesse momento, né, de distanciamento. É importante perceber como é que a gestão do trabalho pode fazer a integração dessa equipe para que os profissionais possam se sentir apoiados. Disponibilização de recursos tecnológicos que permitam contato com familiares, né, para aqueles profissionais que estão fazendo a restrição de contato com os familiares. Garantia de local adequado para o descanso desses trabalhadores e pensar em jornadas de trabalho com a possibilidade de ampliação desse descanso, né? Então, porque esses trabalhadores, nesse processo principalmente de paramentação e desparamentação, então não dá para que eles façam pequenas pausas ao longo do trabalho. Então, essas grandes pausas precisam ser ampliadas para que ele possa se desparamentar apenas uma vez, né? Momento de ir para o descanso. Oferecer a oportunidade de treinamento para esses trabalhadores, tanto o treinamento antes de iniciar as atividades, quanto o treinamento continuado. A proteção dos trabalhadores pertencentes a grupo de risco, ou seja, o afastamento de trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do atendimento direto a pessoas prováveis ou que tenham confirmação de Covid-19. A regularização do contrato de trabalho desde o início de contratação, né? Então, isso é muito importante porque nesse processo de altas contratações para os serviços de saúde, tem se visto a entrada de profissionais nos processos de trabalho sem a devida formalização, né, desse contrato de trabalho, que pode fazer com que essas pessoas estejam
em risco e sem direitos, né? Então sem os seus direitos trabalhistas, isso é muito importante. Medidas de prevenção do transporte, né? Então se o empregador, né? Então, fornece transporte, isso é importante que nos processos de transporte para o trabalho, né? As medidas de prevenção sejam realizadas, tanto nos processos de transporte como nos locais de refeição, incluindo as normas para aglomeração de pessoas. Então, os refeitórios dos hospitais, os refeitórios dos centros de atenção à saúde precisam ter novos protocolos para evitar a aglomeração e, portanto, a contaminação desses trabalhadores. É preciso garantir a reorganização dos fluxos de trabalho, higienização sistemática e constante dos locais de trabalho, né? Em especial os consultórios, salas de procedimentos, banheiros, camas, macas, ambulâncias, balcões e mesas de trabalho, os periféricos de computadores, teclados, mouse. Então, esse processo de higienização precisa ser reforçado, principalmente nas superfícies que podem ficar contaminadas, né? Então, a necessidade da garantia, né, da adequação das equipes de trabalho, um dimensionamento das equipes de trabalho que consigam dar conta da necessidade de assistência naquele serviço, é muito importante para não sobrecarregar os trabalhadores, né? As medidas de prevenção devem ser incorporadas nas situações de mudança na jornada de trabalho, evitando duração excessiva ou extensão de jornada de trabalho, ou redução das pausas de intervalo. E aqui eu chamo a atenção para a necessidade que os plantões não passem de 12 horas de trabalho diário, né? Então, porque o aumento da carga horária de plantões pode gerar, né, então, mais desgaste do profissional e, portanto, fazer com que esse trabalhador possa incorrer em maior risco no seu processo de atenção à saúde dos pacientes, né? Então, garantia de repouso remunerado, né? Então, observar para que nenhum dos direitos desses trabalhadores sejam diminuídos nesse processo da pandemia é muito importante. Adoção de medidas de prevenção da fadiga laboral, da síndrome de burnout, né? Do assédio moral no trabalho, do estresse laboral, da estigmatização dos trabalhadores da saúde, principalmente daqueles trabalhadores que estejam voltando pós um período de contaminação do Covid-19, medidas para não estigmatização precisam ser tomadas, né? Então, é importante observar ações para a diminuição da violência no trabalho, né? Então, nas suas diferentes formas de expressão. E eu chamo a atenção desses elementos, né? Então, como elementos muito importantes para que a gente possa ter trabalhadores em melhores condições de exercer o cuidado, né? Então, essas condições que a organização do trabalho precisa se debruçar para garantir para esses trabalhadores é muito importante. É importante que a gente possa garantir o exercício do direito de recusa ao trabalho, se ou quando as condições de trabalho forem claramente inadequadas, inseguras, ou houver evidente negligência por parte dos empregadores públicos ou privados, com risco sério à saúde ou à vida de quem trabalha, situações onde os equipamentos de proteção individual não são sendo fornecidos adequadamente, onde há muitos pacientes para ser atendidos por poucos profissionais, onde não há equipamentos de proteção coletiva, onde as condições sanitárias daquele ambiente de trabalho não estão adequadas, né? Então, os trabalhadores devem ter a oportunidade de fazer a recusa ao trabalho, de se colocar em condições insalubres de trabalho, né? Então, buscar os órgãos e as autoridades competentes para fazer denúncias, para tentar fazer com que aquela situação de trabalho em risco possa ser diminuída, né? Então, é importante a realização de vigilância, monitoramento e controle individual, né? Então, por exemplo, através de aferição sistemática da temperatura e registro de sintomas e queixas, a sua devida valorização dessas queixas dos trabalhadores pelos serviços de medicina do trabalho das empresas, né? ou outros órgãos que venham a se responsabilizar pela saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras nessas organizações. Então, um conjunto de medidas precisam ser adotadas para garantir que esses locais de trabalho sejam locais de trabalho saudáveis. A garantia da realização de exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho,
especialmente após a quarentena por Covid-19, né? Então é outro fator muito importante para garantir que esse trabalhador possa trabalhar em condições adequadas, e outras medidas de precaução e de prevenção que sejam preconizadas pelos sindicatos representativos das categorias profissionais ou pelas autoridades sanitárias locais, regionais, nacionais ou internacionais, devem ser realizadas sempre com vistas em melhorar as condições de saúde desses trabalhadores. É preciso, né, fazer o afastamento imediato do trabalho das pessoas que estejam, né, com caso suspeito. É importante garantir que esses afastamentos não venham acarretar perdas salariais, né, devendo ser comunicados segundo as normativas dos distintos sistemas previdenciários. É preciso que o adoecimento por Covid-19 seja caracterizado como uma doença relacionada ao trabalho, né? Então, é preciso a realização da emissão da CAT, a comunicação de acidente de trabalho, para os trabalhadores que venham a adoecer por Covid-19 no ambiente de trabalho, para garantir que os direitos desses trabalhadores venham a ser preservados no futuro, né? E eu chamo a atenção de que a gente, quando vai pensar, né, nessas medidas de manejo dos riscos dos ambientes de trabalho, a gente precisa pensar na multiplicidade de espaços de trabalho que esse fisioterapeuta vai estar inserido, né? Então, desde hospitais de campanha recém-inaugurados e construídos de forma, né, improvisada, com instalações provisórias, a hospitais, né, então, como um exemplo que tem sido destacado nacionalmente, o Centro Hospitalar Covid-19 da Fiocruz, que mesmo sendo pensado para um hospital de campanha, foi produzido para ser uma estrutura permanente, dando melhores condições, né, de ventilação, de organização, de hotelaria, né? Então, há hospitais comuns, né, então, e as enfermarias, né, desses hospitais, a necessidade de se pensar, principalmente nos ambientes hospitalares, o isolamento dos pacientes com Covid, né, do restante dos outros pacientes, para que não haja a contaminação, e principalmente a contaminação cruzada por profissionais que atendam pacientes que estão com Covid e atendam pacientes que não estão com Covid. Isso é muito importante, né? Porque essa divisão desses pacientes em enfermarias específicas diminui o risco da contaminação, tanto dos pacientes que estão no hospital quanto dos profissionais. Pensar, né, essa nova dinâmica que vai ser necessária para os serviços de reabilitação, para os consultórios de fisioterapia, né? Então, com a necessidade de que você tenha diminuição de atendimento, espaçamento dos atendimentos, né? Então, dos horários, higienização dos equipamentos a cada atendimento, distanciamento das pessoas, né? Então, medidas de organização e funcionamento dos serviços para que os pacientes não se encontrem nas áreas comuns dos ambulatórios, né, de fisioterapia. Os profissionais que atuam a nível de atenção primária à saúde, né, a mudança na rotina, com a parada dos grupos de atenção, né? Então, muitos grupos foram paralisados nesse momento justamente por conta da possibilidade de contágio quando você reúne muitas pessoas nesses grupos. Então, toda a reorganização do processo de trabalho em vários ambientes que precisam se dar com vista à diminuição do risco de adoecimento dessas pessoas, né, desses trabalhadores. Então, quando a gente pensa nesse manejo dos riscos, a gente precisa também olhar as especificidades de cada unidade de cuidado à saúde da qual a gente está falando. Seja uma unidade básica de saúde, seja um hospital, né, pensando tanto nas nossas enfermarias quanto nas unidades de terapia intensiva, passando pelos ambulatórios, né? E aí, já para ir finalizando a nossa aula, né, eu chamo a atenção de que quando a gente pensa no manejo dos riscos no ambiente de trabalho, um assunto que sempre vem à tona é a questão do erro humano, né, então, dos profissionais, ou que a contaminação se dá por erro humano, né? Então, nós da saúde do trabalhador, aqueles que trabalham especificamente com ergonomia, tem problematizado essa ideia do erro humano, né? Então, e colocado que os processos que acontecem, né, então, de forma não previstas ou planejadas, não podem ser caracterizados como um erro humano, né, mas sim um processo de insucesso na ação. Porque quando a gente desloca esse olhar do erro humano para o insucesso na ação daquela tarefa,
ou aquela atividade que deveria ser executada, a gente passa a incorporar que para que uma ação de saúde, né, então para que uma ação de oferta de cuidado seja realizada, é preciso, né, que outros elementos, né, para além da ação humana, sejam observados, como a adequada conformação de ambientes de trabalho, com boas configurações ambientais, a diminuição de condições degradadas de trabalho, ou observar se as condições degradadas de trabalho foram responsáveis por aquele insucesso na ação, né? A necessidade de que os trabalhadores tenham conhecimento dos protocolos e das variáveis, né? Então, possíveis na realização daquela ação de assistência, a correta oferta e manutenção dos equipamentos, né? Então, que são necessários para a oferta daquele cuidado, que nós tenhamos sistemas confiáveis e inteligíveis, né? Então, para que esses trabalhadores possam executar as suas ações, né? Que a gente tenha a oportunidade de construir equipes coesas de trabalho, né? Então, gerando confiança entre os trabalhadores, treinamento adequado, compartilhamento de informações, né? Então, entre essas pessoas e esses profissionais, para evitar, por exemplo, que um profissional se exponha a um paciente que ele achava que não tinha confirmação, por exemplo, para a Covid-19, e só após ele atender foi que ele foi informado que aquele paciente tinha testado positivo, né? Então, que ele poderia ter reforçado ainda mais as suas precauções durante o atendimento. É preciso diminuição da carga de trabalho para evitar que essa carga de trabalho gere fadiga e, portanto, gere um insucesso na ação daquele processo de trabalho que esteja acontecendo. E é preciso também pensar na variabilidade dos trabalhadores, né? Então, que nem todo trabalhador vai executar aquela tarefa da mesma forma. Portanto, o engessamento nas formas de fazer pode gerar também um processo de insucesso na ação e no desempenho das tarefas e, portanto, todo o planejamento nas ações e serviços de saúde precisa levar em conta a variabilidade desses trabalhadores. Por fim, né, então, quando a gente pensa em serviços de fisioterapia, é preciso levar em consideração que nesse manejo, né, dos riscos de ambientes, é preciso garantir o distanciamento físico, né, principalmente entre os pacientes, a reestruturação do serviço para dar conta desse novo momento que nós estamos vivendo, o reforço, a utilização dos equipamentos de proteção individual e das ações de higienização, uma adequada comunicação entre profissionais e entre os profissionais e os usuários dos serviços, e o monitoramento, né, dos profissionais e dos pacientes para possíveis sintomas de contaminação do coronavírus e aquisição da Covid-19. Né? Então, é importante aqui, eu chamo a atenção, um protocolo que está em execução em Salvador, mas que eu acho que é importante, que pode ajudar os profissionais que atuam em outros municípios, em outros estados, né, a pensar protocolos para o retorno dos serviços de fisioterapia, né? Então, que vão desde os cuidados no agendamento da consulta, né, com horário, distanciamento de horário, checar se esse paciente tem sintomas, né, prévios que possam colocá-lo como um paciente suspeito de Covid-19, né? A aferição da temperatura desses pacientes ao chegar no local de atendimento, o uso correto dos EPIs pelos profissionais, né? Então, o correto acondicionamento dos materiais, né, dos resíduos do serviço de saúde, né? Então, como materiais potencialmente contaminados por contaminação biológica, né? Os membros da equipe devem atuar, né, sem a presença de adereços como anéis, pulseiras, cordões, relógios, para evitar que agentes contaminantes fiquem, né, nesses objetos. Os acompanhantes só devem ser permitidos para crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, né, ou pessoas com deficiência, sempre utilizando máscara facial, né, então, para garantir uma maior proteção dos profissionais e de outros usuários. Caso haja necessidade, né, de realização de esterilização de equipamentos, o profissional deve estar fazendo utilização de adequados equipamentos de proteção, né? Então, todo e qualquer material externo que seja recepcionado no consultório, no ambulatório, os insumos que são utilizados devem ser devidamente higienizados, né? O mobiliário e os equipamentos devem ser constantemente
higienizados, principalmente entre um atendimento e outro, equipamentos, né, que são utilizados no cotidiano dos atendimentos, as macas, evitar o risco de contaminação cruzada, né, então retirar do consultório itens, né, que sejam tocados por muitas pessoas, como revistas, jornais, equipamentos eletrônicos, catálogos de informação. Isso também é importante para diminuir esse risco de contato e de contágio por contaminação cruzada, né? Então, evitar a oferta de produtos de degustação, né? Então, como cafés, doces, balas, né? Para você evitar que você tenha superfícies ali que sejam tocadas por muitas pessoas, ou que as pessoas retirem as máscaras nesses ambientes de cuidado, né? Então, aumentando o risco de contaminação de outras pessoas. Por fim, né, a gente vai fechando a nossa aula com um caso clínico, ou um caso problema, né, que eu trago para vocês. Né, é o caso da APM, que é uma fisioterapeuta de 45 anos, que é hipertensa e diabética. Ela trabalha no Hospital GVX há 10 anos, na unidade de terapia intensiva. O Hospital GVX é um hospital geral, que desde o início da pandemia de Covid-19 passou a receber pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus, que eram encaminhados das unidades de urgência e emergência, mas também funcionava com porta aberta para pacientes que buscavam a emergência do hospital apresentando sintomas respiratórios graves. A PM vive com seus pais idosos e seu filho de 17 anos. Além do vínculo no hospital, ela é proprietária de um consultório de fisioterapia onde atendia pacientes idosos. Desde o início da pandemia, a PM precisou fechar o consultório, tendo uma grande repercussão nos seus rendimentos mensais. Com o aumento da demanda do hospital, a PM passou cerca de 2 meses atendendo pacientes na UTI e dando suporte à equipe da emergência, que não contava com fisioterapeuta. Dos 70 fisioterapeutas do hospital, 16 já testaram positivo para coronavírus e 2 fisioterapeutas precisaram de internação em UTI. Dos 16 fisioterapeutas que tiveram Covid, apenas 6 atuavam na UTI. Até o momento, o hospital não reorganizou as enfermarias e segue com a organização anterior em enfermarias pós-cirúrgica masculina, pós-cirúrgica feminina, clínica masculina e enfermaria pediátrica. Os fisioterapeutas receberam um óculos de proteção e, com exceção daqueles que atuam na UTI, todos estão trabalhando de jaleco e máscara cirúrgica. Em alguns momentos, o hospital teve dificuldade de adquirir máscaras em 95 e os profissionais utilizaram as máscaras existentes além do tempo recomendado pelo fabricante. Esse quadro tem deixado a APM muito apreensiva, com medo de se contaminar e transmitir o vírus para os seus pais. Como forma de complementar a renda, a APM também passou a cobrir os turnos dos colegas em licença de saúde, muitas vezes dobrando plantões e trabalhando 24 horas. Na última semana, o hospital contratou 12 novos fisioterapeutas para suprir o aumento da demanda. E a PM foi indicada para apresentar os setores do hospital para 2 fisioterapeutas que haviam sido contratadas no dia anterior e estavam chegando para o primeiro plantão. A PM observou que as 2 novas colegas eram recém-formadas e não tinham experiência hospitalar. No tempo limitado que tinha, a PM tentou orientar as colegas sobre as rotinas e os cuidados que deveriam tomar para evitar a contaminação. Com base nesse problema, né, eu queria que vocês respondessem e discutissem com os colegas no fórum, né, algumas questões. Os casos de Covid-19 entre os fisioterapeutas do Hospital GVX podem ser considerados como relacionados ao trabalho? Quais riscos podemos identificar no trabalho de APM? Quais são os efeitos à saúde podemos esperar em trabalhadores submetidos a condições de trabalho como as que a APM apresenta? Quais fatores contextuais influenciam a exposição de APM a maior risco de contaminação? Quais medidas podem ser adotadas para a prevenção de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Hospital GVX? Então, gente, com esse caso, né, a gente encerra a nossa aula de hoje. Aqui estão as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Eu espero que ela possa ser produtiva, né? Então, para que ajudem vocês a identificar os riscos nos ambientes de trabalho e para que
proporcione também a vocês o conhecimento para que vocês possam ajudar a transformar os espaços de trabalho de vocês em ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês no curso, e a gente se vê e interage no fórum respectivo da unidade. Muito obrigado e fiquem bem.